pessoal. Hoje vamos ler Gênesis capítulo 3, versículo 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Pessoal, quando nós vemos essa Bíblia, Deus está procurando por Adão. Depois que o homem cometeu o pecado, ele começou a fugir de Deus e se esconder de Deus. Ele se escondeu na sombra da árvore do jardim. E Deus começou a procurar por ele. Em Gênesis capítulo 3, versículo 9, nós vemos a imagem de Deus procurando pelo homem. E desde esse dia, Deus está procurando pelo homem que partiu de Deus. Deus perguntou: Adão, onde você está? Onde você está? Pessoal, onde vocês estão agora? Vocês estão dentro de Deus ou estão fora de Deus? Vocês estão vivendo dentro do mundo de Deus ou vocês estão vivendo fora do mundo de Deus? Antes de Adão se encontrar com a serpente, o coração deles estavam dentro de Deus. Mas depois eles escutaram a voz de Satanás e partiram para sempre de Deus. Assim como o segundo filho, ele pegou os bens do pai e partiu para uma terra distante. Isso não é só a história de Adão. Todos nós partimos para o mundo distante de Deus. E sabe o que a Bíblia nos diz? Em Isaías 55, está escrito que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Deus falou que os nossos pensamentos não são iguais aos pensamentos de Deus. Não está falando que é diferente assim, uma pessoa quer comer tchajang, outra pessoa quer comer sopa de arroz. Não é a escolha que é diferente, que uma pessoa gosta de comer arroz, outra gosta de comer pão. Não é essa a diferença. Quando nós lemos a Bíblia, dentro da Bíblia está escrito sobre a existência de Deus. Mas nós não conseguimos enxergar essa existência de Deus. Porque nós não conseguimos enxergar essa sua existência, nós queremos sentir no coração. Então, o mundo do coração de Deus e o mundo do nosso coração é diferente porque nós partimos da influência de Deus. As pessoas que partiram da influência de Deus estão vivendo em que mundo? Para Satanás arrastar o nosso coração, Satanás faz com que o ser humano seja arrastado pela sua cobiça, pelos seus desejos da carne. E seguindo o desejo e a cobiça da carne, automaticamente essa pessoa somente pode ficar contra Deus. E todo mundo vivendo dessa forma pensa que é uma coisa óbvia. Então, quando nós começamos a viver com um mundo que é diferente do de Deus. Então, por mais que a gente viva de uma forma correta, nós estamos vivendo de uma forma correta que partiu de Deus. Então, se a gente partiu de casa, em algum momento a gente vai ter que voltar. Se a gente partiu de Deus, está escrito na Bíblia que em um dia nós partimos de Deus.
em Gênesis capítulo 3, desenha exatamente o mundo do coração do homem que partiu de Deus. Deus falou que se comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morreria. E aí partiu do mundo de Deus e começou a pertencer ao mundo de Satanás. E passando-se muitos anos dessa forma, muitas pessoas desse mundo, as pessoas estão em conflito entre esses dois mundos, esses dois corações. O nosso ancestral Adão, o problema não foi que ele cometeu o pecado, o problema é que ele está habitando no mundo do pensamento diferente do de Deus, que partiu de Deus. Então, as pessoas, quando você sai para o espaço, você somente pode viver dentro daquele limite da Terra. Por quê? Não combina a temperatura, não combina a pressão, a comida. É impossível nós vivermos fora da Terra. Então, dentro da Terra, porque todas as condições combinam para o homem viver ali, o homem somente pode viver dentro do espaço dessa terra. Se partir dessa terra, o homem somente pode ser destruído, morrer. Então, se o homem vai para o espaço, ele tem que voltar logo. Se partir da terra, assim também, se o homem viver por muito tempo fora de Deus, ele começa a viver acostumado de outra forma. Então, por isso, nós vivemos com um pensamento diferente e utilizando esse pensamento do bem e do mal. Satanás conduziu o homem a fazer bondade pelo seu próprio pensamento. Depois que o homem partiu da terra, por mais que o homem queira fazer boas coisas, se isso está fora da terra, o que isso vai adiantar? Então, se você partiu da terra, independente de você não cometer adultério, não matar, fazer bondade, isso não quer dizer que você vai continuar vivendo. Nós temos que voltar para diante de Deus, mas as pessoas não voltam para diante de Deus. Elas pensam que fazendo bondade, cumprindo os mandamentos, isso vai adiantar. E falando novamente, voltar para Deus não quer dizer vir para a igreja. Deus está falando que tem que entrar no mundo do coração de Deus. Deus procurou por Adão. Onde estás? Deus procurou. Deus perguntou, onde estás, Adão? Qual é a sua localização? Sim, Deus, eu estou fora do Senhor. Deus, eu estou dentro do meu pensamento. Eu parti do seu pensamento e estou preso dentro do meu pensamento. Esse era a exata localização de Adão. Pessoal, vocês não estão sendo arrastados pelo pensamento de Satanás, né? Sabe o que a Bíblia nos fala? Aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Sim, mas muitas pessoas não estão sendo conduzidas pelo Espírito de Deus. As pessoas estão vivendo dentro do mundo do seu pensamento, dentro da sua própria experiência. E as pessoas estão vivendo dessa forma. Deus mandou seu Filho, Jesus. E, com certeza, continuamente Ele está procurando por nós. Com 19 anos, eu me encontrei com Deus. Eu estava na escola vocacional e eu causei um acidente. E assim eu não pude continuar a estudar.
E eu voltei para minha cidade natal. E surgiu muitos conflitos e problemas. E tinha tantas coisas que estavam erradas que eu não podia falar para ninguém. Financeiramente, eu fui prejudicado. E eu fiquei assim, eu fiquei com vergonha de ficar diante do meu pai e da minha família. E Deus continuamente mostrou essa minha imagem. Então, quando eu parti pelo meu pensamento, eu pensei que ia dar certo, que tudo ia acontecer bem. Mas porque eu estava vivendo nesse mundo cronológico. Então, no mundo cronológico, com certeza existe o passado, presente e futuro. Eu sabia exatamente o meu passado. Mas eu estava existindo no presente e não sabia nada sobre o meu futuro. Então, eu sempre tive esperança no meu futuro. Ah, vai dar certo. Eu pensava que eu estava fazendo bem. Mas depois, com o passar do tempo, eu pude ver que tudo que eu estava fazendo estava errado. Eu tinha a expectativa errada. Ah, dessa vez vai dar tudo certo. Nada mudou no meu pensamento. Então, não é que eu me tornei mais capacitado, mas porque eu não sei direito, eu não sei o futuro, porque eu não sei exatamente o futuro, eu somente tinha que imaginar sobre ele. E eu sempre imaginava o meu futuro de uma forma boa. Sempre aquilo que eu esperava que aquelas coisas que não davam certo, que dessem certo. Eu pensava, se eu me esforçar, vai dar certo. Se eu fizer bondade, vai dar certo. Se eu cumprir os mandamentos, vai dar. Quando eu não sabia o futuro, eu somente tinha uma expectativa de que tudo desse certo. Mas o problema é que nada dava certo. E eu começava de novo. E parecia que ia dar certo. E de novo não dava. E tentava de novo. E continuamente eu vivia assim. E tinha um problema. Às vezes, um piloto, pilotando o avião, ele cai na ilusão. Tem muitos tipos de ilusões de pilotar. Então, muitas pessoas experimentam esses tipos de diferentes ilusões de pilotagem. E existe essa ilusão gigante. O que é isso? Essa pessoa sabe que caiu na ilusão. Mas, no avião, por causa de segundos, a vida fica em perigo. Ele segurou o manche e ele pode mover o manche. Mas ele sente que tem um gigante segurando esse manche e ele não consegue mexer. É isso que é a ilusão do gigante. Então ele fica com medo. E ele fica suando o corpo inteiro e não consegue mexer o manche. E assim o avião começa a girar em círculos, girar. E quando ele cai, ele morre. Mas ele não consegue se libertar dessa ilusão. Ele sabe que ele está na ilusão. E o corpo inteiro fica molhado de suor. Mas ele não tem sabedoria para se libertar disso. Ele não sabe, ele não tem o que fazer contra isso. Por mais que ele tente tocar no manche, mexer no manche, porque qualquer erro pode ser fatal. Mas parece que tem um gigante enorme segurando sua mão que ele não consegue girar esse manche. E assim, esse avião fica circulando no ar. E depois de um pouco, acaba o combustível, cai e morre. E o que ele faz nesse momento? Sabe, tem uma coisa importante. Ele tem que ir para o rádio. Eu caí na ilusão.
que eu faço? A minha condição é essa. Por favor, me ajude. E assim ele passa essa mensagem para o expert do rádio que ele caiu na ilusão. Qual é a sua condição? Você está agora na ilusão do gigante, né? Ah, com certeza, você tá na ilusão do gigante. Agora respira fundo. Respira fundo. E quando eu vejo agora sua elevação não tem problema, sua elevação é boa, você não vai cair. Então, mexe no manche, não tem problema. Tenta uma vez. Então, de fora, alguém tem que dar sabedoria para essa pessoa poder se libertar. Primeiro, se a pessoa entra na ilusão do piloto, ele não consegue se libertar sozinho. Então, o piloto é o que ele mais tem medo, é a ilusão. Então, esses dias, quando eles estão em treinamento, quase não existe possibilidade deles caírem. Quase não existe a possibilidade do avião cair por defeito do avião. O avião cai por causa do erro do piloto. O piloto, quando ele está caindo de cima para baixo, ele não sente isso. Um passageiro, ele sente que ele vai a 1.000 km por hora. Então, com 1.000 km por hora, quando o avião está caindo, você pode sentir na hora. Mas, porque esses aviões de guerra eles são muito mais rápidos. Mesmo quando ele se inclina para o lado, o piloto não sente isso. Quando o avião sobe e desce, o piloto não sente. Então, quando ele cai na ilusão, ele não consegue se libertar disso. Ele precisa da ajuda de alguém. Ele precisa da sabedoria. Nós, seres humanos, caímos na ilusão do pecado. Nós não podemos nos libertar disso. Então, não tem como não cometer pecado. E continuamente cometendo pecado, nós nos esforçamos fortemente para não cometer pecado. A gente se esforça para ser boa pessoa. A gente se esforça, a gente sua. A gente se esforça para fazer outras coisas pelos outros. A gente se esforça para orar. De onde? Dentro da ilusão, nós tentamos isso. Nós temos que nos libertar da ilusão. Mas dentro da ilusão, qualquer coisa que a gente faça, a gente cai na ilusão. Mas, sabe o que é importante para se libertar disso? Para se libertar disso, o que nós temos que fazer? Nós precisamos da ajuda de outra parte. Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. E no coração deles veio uma sabedoria. Essa sabedoria fez com que eles percebessem que estavam nus. E a única solução que eles acharam para resolver a nudez deles foi fazer uma veste de folhas de figueira. Eles estavam com medo. O que eles falaram? Porque estava nu, tive medo, me escondi. Eles estavam com medo diante de Deus. Então, até essa folha de figueira, essas vestes, não foram a melhor solução para isso. Eles estavam com medo no coração, por isso eles se esconderam na árvore do jardim. Então, não tinha outro caminho. Por isso era tudo que eles podiam fazer. Mas eles não fizeram isso porque esse era o caminho correto. É a mesma coisa na vida espiritual. A maioria das pessoas se esforçam para viver uma vida bondosa. Elas se esforçam para não cometer pecado. Elas se esforçam para cumprir a lei. Mas isso não quer dizer que essa seja a opção correta.
é que as pessoas não têm outro caminho a fazer. As pessoas que cometem pecado, quando elas não têm outro método, elas tentam viver de uma forma bondosa. Elas querem se arrepender e querem cumprir os mandamentos. Elas querem não cometer pecado. Mas essa não é a opção mais correta. Na verdade, é porque não existe outro caminho. Elas estão presas nisso. É a mesma coisa cair na ilusão do piloto. Então, é por isso que as pessoas devem receber a sabedoria, uma outra sabedoria que seja mais sábia do que isso. Então, o poder para se libertar do pecado está em Deus. Deus, eu comi do fruto do conhecimento do bem e do mal. Meus olhos se abriram. Olha, eu estou nu. Deus, o que eu tenho que fazer? Deus, por favor, me ajude. Não é isso que é o óbvio? As pessoas simplesmente se esconderam nas árvores do jardim. Elas não podiam ajudar umas às outras, mas elas simplesmente, temporariamente, se esconderam. Elas fugiram. E assim, há muitas pessoas que estão vivendo a sua vida espiritual. Então, assim, elas somente podem ser destruídas. Elas somente podem ser amaldiçoadas. Elas somente podem ser mortas. Então, dessa forma, elas têm que ir para diante de Deus. E Deus é quem procura por elas. Um dia eu li o livro de João. Lendo o livro de João, eu me assustei. Em João, capítulo 3, Nicodemos foi procurar por Jesus. Quando eu li a Bíblia, não houve muitas pessoas que foram procurar por Jesus. Em João capítulo 3, Nicodemos foi procurar por Jesus. Em João capítulo 4, Jesus foi procurar pela mulher samaritana. E depois em João capítulo 5, Jesus foi procurar pelo paralítico, uma enferma havia 38 anos. Então, existe a pessoa que vai procurar por Jesus, existe a pessoa a qual Jesus procura. Mas sabe o que é interessante? Em João capítulo 3, o Nicodemos não teve transformação nenhuma. Em João 4, a mulher samaritana mudou, o enfermo havia 38 anos mudou, a mulher surpreendida em adultério também foi salva da morte. O cego também, ele mudou. Até o morto Lázaro mudou. Mas só existe uma pessoa que não mudou. Quem foi? Nicodemos. Porque ele foi procurar por Jesus. Ele foi procurar por Jesus. Mas ele ainda tinha força, poder e capacidade para procurar por Jesus. Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal e eles não tinham o que fazer. E Deus foi procurar por Adão e Eva. Adão, onde estás? Então, eu falei aquela hora, mas desde que eu recebi a salvação até agora, sabe o que eu sinto do coração? Eu ter recebido a salvação não foi por causa de alguma coisa que eu fiz. Eu vi que foi Deus quem estava procurando por mim. Deus me conduziu para que eu pudesse receber salvação. Foi Deus quem veio me procurar para eu receber salvação. Foi Deus quem me conduziu para a salvação. Não aconteceu por minha causa. Sabe o que é gratificante? Deus perguntou para Adão, onde estás? Não porque eu sou esforçado ou eu faço alguma coisa. Foi Deus quem trabalhou por mim.
Não é pelo meu esforço que eu recebo salvação, mas é Deus quem trabalha por mim. A única coisa que o homem fez foi comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Não nós. Mas o que o homem faz é somente ficar contra Deus. Mas é Deus quem vem para nós e trabalha por nós. E quando a gente se deposita nas mãos de Deus, Deus vai trabalhar de uma forma poderosa. Se Deus trabalhar de uma forma poderosa em nós, se o nosso sujo pecado Deus lavar, que problema se torna esse pecado? Essa é a nossa dificuldade. Se Deus cuidar, que dificuldade se torna problema? Se essa doença Deus cuidar, a doença se torna qual problema? Então, o problema é que nós não damos oportunidade para Deus poder cuidar dos problemas e nós queremos cuidar. E assim, nós queremos resolver todas as coisas e Deus não pode fazer nada. Então, se Deus trabalhar poderosamente dentro de nós ficarmos doentes, isso não é problema. Ter pecado, isso não é problema. Embora a mulher surpreendida do adultério estivesse sendo arrastada para ser apedrejada, Jesus cuidar desse problema, isso não era problema nenhum. Embora pudesse parecer que não tinha outro caminho, mas quando Jesus cuidou desse problema, Ele cuidou de uma forma incrível. Isso é a fé em acreditar em Deus. Dar a oportunidade para Deus trabalhar livremente em nós. Deus, faça o que o Senhor quiser na minha vida. É você perceber que você é uma pessoa inútil e errada. Mas é muito difícil as pessoas perceberem isso. As pessoas caem na ilusão de que elas podem, se elas fizerem alguma coisa, elas podem fazer. É só cumprir os mandamentos, é só orar, é só ler zelosamente a igreja, é só não cometer pecado, é só participar do culto de domingo. Então as pessoas caem na ilusão de acreditar em si mesmo. Mas se vocês perceberem que vocês são pessoas inúteis, Deus vai procurar por vocês. E assim vocês vão poder se depositar diante de Deus. E desde então vocês vão poder sentir essa incrível graça de Deus. Nós nos vemos na próxima vez. Até lá. Até logo. Obrigado.